de identidade. Um dos nossos correspondentes de Maine Lawyer transmite-nos o fato seguinte, que se passou aos seus olhos, como prova de identidade. Desde algum tempo o Sr. X estava gravemente enfermo em C. na Touraine, e sua morte era esperada a qualquer momento. No dia 23 de abril último, tínhamos por alguns dias em nosso grupo uma senhora médium, a quem devemos comunicações muito interessantes. Veio ao pensamento de um dos assistentes, que conhecia o Sr. X, perguntar a um espírito familiar do nosso grupo, espírito leviano, mas não mau, se aquele senhor tinha morrido. Sim, foi-lhe respondido, mas, é bem verdade, já que às vezes falas tão levianamente, o espírito respondeu de novo afirmativamente. No dia seguinte, o senhor A. C., que até então tinha sido pouco crente, e que também conhecia particularmente o senhor X, quis ele próprio tentar evocá-lo, se, de fato, ele tivesse morrido. O espírito veio imediatamente ao seu apelo e disse: Por favor, não me esqueçais. Orai por mim, desde quanto tempo estais morto? Perguntou o Senhor. Ah, se um dia, quando sereis enterrado? Esta tarde, às 4 horas, sofreis, tudo que uma alma pode sofrer, guardais rancor de mim, sim, por quê? Sempre fui muito rígido convosco. As relações desses dois senhores sempre tinham sido frias, embora perfeitamente polidas. Rogado a assinar, o espírito deu as 3 iniciais de seu prenome e de seu nome. No mesmo dia o Sr. A. C. recebeu uma carta, anunciando-lhe a morte do Sr. X. À noite, após o jantar, ouviram-se pancadas. O Sr. A. C. tomou a pena e escreveu o ditado sob a batida do espírito. Fui ambicioso, sem dúvida todo homem o é, mas nunca rei, pontífice, chefe ou cidadão concebeu um projeto tão grande quanto o meu. As batidas eram fortes, acentuadas, quase imperiosas, como vindas de um espírito iniciado há muito tempo nas relações do mundo invisível com os homens. O Sr. X tinha exercido altas funções administrativas, talvez nos lazeres da aposentadoria e sob a influência da lembrança de suas antigas ocupações, seu espírito tivesse elaborado algum grande projeto. Uma carta recebida há 2 dias confirma todos os detalhes acima. Observação: sem dúvida o fato nada tem de extraordinário e que não se encontre muitas vezes, mas esses fatos íntimos nem sempre são os menos instrutivos e convincentes, causam mais impressão nos círculos onde se passam do que o fariam fenômenos estranhos, que seriam olhados como excepcionais. O mundo invisível aí se revela em condições de simplicidade que o aproximam de nós e melhor convence a continuidade de suas relações com o mundo visível. Numa palavra, os mortos e os vivos aí estão mais em família e se reconhecem melhor. Os fatos deste gênero, por sua multiplicidade e pela facilidade de os obter, contribuíram mais à propagação do espiritismo do que as manifestações que têm as aparências do maravilhoso. Um incrédulo ficará muito mais tocado por uma simples prova de identidade, dada espontaneamente, na intimidade, por algum parente, amigo ou conhecido, do que por prodígios que mal o tocam e nos quais não acredita. Olá pessoal, começando mais um vídeo, analisando esse texto da Revista Espírita. E é interessante observar, que se trata de um caso, de identificação de espírito através da mediunidade de um espírito recém-desencarnado. Mas o que eu queria destacar, é a observação final de Kardec, que a gente reproduziu aqui agora, no cuidado que Kardec tinha e na racionalidade dele diante de tantos fatos, de tantas evidências presenciadas por ele sobre a questão da mediunidade em si. Então ele faz uma observação sobre justamente essa questão da intimidade, do fenômeno mediúnico, a mediunidade de uma forma democrática, porque qualquer pessoa pode passar como testemunha de um fenômeno mediúnico, ou ter um parente que é médium, ou já presenciou fenômenos que lhe dá uma convicção da espiritualidade. Eu acho que isso, o espiritismo, ele tem de uma forma assim, vamos dizer assim, extremamente convincente. O espírita, ele não está preocupado, por exemplo, em fazer proselitismo, que as pessoas acreditem no que ele divulga, que é principalmente os seus postulados básicos, que é a continuidade, da consciência, a questão do espírito, do espiritual mesmo, Deus como inteligência suprema,
Mas o espiritismo, ele sempre, eu reforço isso aqui no canal, ele faz apologia da questão da transcendência, né? Ele vem trazer isso de uma forma bem racional, bem pé no chão e bem evidenciado pelos fatos. E não tem como você que é cético, você que insiste em achar que esse fenômeno é coisa de gente alienada, você que tem preconceito no seu ceticismo, que a gente também já trouxe várias vezes, que também o ceticismo é uma forma de alienação, de fanatismo, aquele ceticismo que fecha a questão para tudo, né? Que tem um preconceito sem investigar as questões de fato. Você nunca vai chegar e convencer as pessoas que vivenciaram, não é, no seio familiar fenômenos. Não é porque não são poucas pessoas, né? Sempre existiram esses fenômenos na história da humanidade e continuam acontecendo todos os dias. O pessoal querendo acreditar ou não, querendo colocar tudo isso na conta de religião ou não. Então, a própria religião não é só obra social, né? Essa questão do anseio pela transcendência, ela também tem lastro nos fenômenos, não é? E a gente trouxe aqui no canal, quando a gente fala da mediunidade entre os homens das cavernas. Sempre existiram e sempre vai existir fenômenos mediúnicos, sempre vai haver esse contato do mundo espiritual com o mundo material. E isso acontece principalmente de forma individual, né? No seio familiar. Então, você achar que, por exemplo, o aspecto religioso, a religiosidade é uma obra, é tudo em função da questão social, não é bem assim, né? Então você tem que falar para todas as tradições do mundo que relatam fenômenos de que tudo isso é obra da mente. Você tem que relatar para todas as famílias que vivenciaram processo de identificação de espírito bem convincente, seja através de cartas consoladoras, seja através ou por médio famoso ou não, né? Tá aí Chico, que fez várias cartas bem pesquisadas, né, cientificamente, mas outros médios, obviamente aqueles verdadeiros, não as fraudes, né, que sempre também existiram. Mas Kardec chama atenção para isso, a questão da questão de se convencer através de um fenômeno no seio familiar, não é? E não através de coisas extraordinárias, de fenômenos extraordinários, muitas vezes obra de sensacionalismo. Essa questão da espiritualidade, ela vai sendo massificada, né, de uma forma racional naquele indivíduo crítico, naquele indivíduo como Kardec, que investigou bastante médiuns. Vai sendo massificada essa convicção na mediunidade através justamente de vários casos pesquisados, de várias famílias que vivenciam ao longo do tempo da jornada de Kardec como pesquisador, e ele compilando também casos do passado, não é, fazendo esse estudo, né, porque ele fala também do espiritismo retrospectivo, sempre existiu manifestação espiritual. E não é novidade continuar existindo e sempre vai existir, como reforço aqui. Então a mediunidade é algo extremamente democrático, não é? E ela é o esteio, vamos dizer assim, a base dessa naturalização do espiritual. Não é? Não tem nada de extraordinário, nada de sobrenatural. O espiritismo veio, no bom sentido, vulgarizar isso aí como algo comum, não é? Aqueles que acham que é questão de crença, falta um pouco de estudo e falta, acima de tudo, abrir a mente para uma possibilidade nova, muitas vezes totalmente desconhecida. Mas o que mais a gente vê por aí é pessoas falando daquilo que não conhecem, não é isso? Então, fica o recado do vídeo de hoje. Até um próximo vídeo. Valeu!